Bom dia pessoal, beleza? GYF Trader aí para mais uma análise aí do dia, tá? Hoje eu vou estar usando essa minha tela aqui, deixei aqui desligada, vou usar hoje essa daqui. Ela é um pouquinho menor, mas dá para operar da mesma forma, tá? Dá pra gente enquadrar os gráficos aí. Até eu conseguir comprar o cabo certinho aqui para eu poder deixar todas simultâneas, aí eu separo, né? Deixo aqui um gráfico só e aqui outro gráfico, mas beleza. Eu vim aqui hoje falar assim sobre a análise de hoje, tá? O que pode estar acontecendo, o que pode estar configurando hoje aí, beleza? Então vamos lá, ó. Esse aqui é o meu gráfico diário, como vocês sabem, né? O mercado, ele tem, desde já de trás eu tô falando, ele tem essa máxima aqui e ele tem essa mínima aqui, né? Se você traçar a Fibo, vai dar os 50%. E ele tá trabalhando, que é onde tá essa linha pontilhada aqui, ó. Ele tá trabalhando, isso aqui é o gráfico de 5 minutos, ele tá trabalhando ali, ele fica um pouco abaixo, ele volta, né? Mas no dia de ontem ele ficou acima desse 50% aqui ainda, certo? O último rompimento que teve foi o de quinta-feira, que é essa vela vermelha aqui, né? Então assim, ele deixou uma nova, na quinta-feira ele deixou uma nova mínima e uma nova máxima, né, que seria aqui, ó, nesse candle vermelho aqui, ó. Se for a gente for fazer o candle a candle ali, que seria o diário ainda, tá? Se a gente for fazer isso, colocar a fibra aqui nesse candle vermelho aqui, então vai atualizar os 50%, ele fica um pouquinho para cima. E na sexta-feira, na quinta-feira, desculpa, que sexta foi feriado, né? Então até atualizando, esse candle vermelho é de quarta e o de quinta é esse azulzinho aqui. Então, ou seja, atualizando a nova máxima, a nova mínima dele, ele ficou acima ainda, ele fechou acima dos 50% do candle de quarta-feira, né? O candle de quinta fechou acima do candle de quarta-feira. Se a gente for atualizar a Fibo nesse candle aqui, ó, que esse candle é um gatilhozinho, a gente for atualizar a Fibo lá, que vai dar nessa linha roxa que está aqui, ele está abaixo, né? Então, ou seja, o mercado ele está preso por enquanto entre essa fibra aqui de 50, entre esse 50, que é o último rompimento que teve de baixa, né? E os 50% aqui macro aqui embaixo. Ele está preso entre isso. Então, por isso que o mercado, se a gente for olhar, ele está lateral, ó. E já não é de hoje. A gente vai só afastar aqui a tela para vocês. Você vê que o mercado não tem, tá sem direção ali, ó. Ele dá para operar um scalp e tal, de vez em quando ele dá um rompimento e tal. Mas exclusivo no dia aí de quinta-feira, ele ficou totalmente lateral, ó, sem tendência nenhuma. Então, ou seja, quais são as probabilidades para hoje, tá? Ó, o último candle, ele ficou abaixo ainda do último rompimento de baixa aqui, né? Se for operar ali o candle a candle, ele cumpriu uma das obrigações dele, esse candle de quinta aqui, que é pelo menos ficar abaixo do último rompimento. Beleza. O candle de hoje, ele, para dar essa continuidade de baixa aqui, o candle de hoje, ele é obrigado a romper esse fundo aqui. Ele é obrigado a fazer isso. Se ele não fizer esse rompimento aqui, o mercado ele tende a voltar. Na verdade, se ele não fizer esse rompimento e ele sair dessa zona aqui de lateralização, é bem provável que ele vai negar esse rompimento aqui que ele teve, né, dessa vela vermelha aqui. É bem provável que ele vai negar esse rompimento e vai buscar esses topos aqui. Então, de hoje, qual seria uma das probabilidades de hoje, tá? Ele vir testar de novo 50, pode ser esse 50 aqui de cima, do último rompimento, que é aqui no 101.700, tá? Que foi onde ele fez lá, aquele topo duplo lá dele, ó, que eu tinha falado anteriormente, que ele ia buscar lá, onde ele fez esse fundo duplo aqui, só que ele não conseguiu ter força para romper, né? Então, por isso, então aqui embaixo aqui tem uma força compradora muito forte, que não deixou o mercado cair. Então, pode acontecer hoje de novo, ele querer buscar esse topo aqui para ele cair, dessa vez realmente ele cair,
vir com força aí para romper esse fundo aqui, né? E continuar a queda dele, buscar outros alvos lá embaixo, já tem até marcado aqui na minha tela. Ou ele pode apenas vir aqui, ó, testar. Lembra do candlezinho vermelho que eu falei para vocês? Lembra do candlezinho vermelho? Nova máxima, né? Nova mínima. Ele pode simplesmente vir aqui, ó, nesse 50% aqui, que é no 101.200, tá? Ele fechou acima, né? Na quinta-feira, que eu falei para vocês, ó, ele fechou acima. Ele pode simplesmente vir aqui, fazer um teste aqui, simplesmente fazer um teste aqui e subir, né? Romper esse topo duplo que ele deixou aqui e continuar subindo. Automaticamente vai negar o rompimento, né? Automaticamente ele vai negar esse rompimento aqui e ele vai buscar, se ele fizer isso, ele vai buscar esses topos aqui, tá? Então as probabilidades de hoje em si é isso. Ele em si não deixou muito claro, né? Tipo, assim, uma probabilidade muito clara do que ele pode fazer. Ele tem duas opções aqui, porque ele está preso entre a Fibo macro, né? Entre essa Fibo macro aqui, ó, tá? Ele está preso entre aqui, cumpriu o alvo dele aqui embaixo, esse outro candle todo, e está preso entre esse último rompimento aqui, né? Que é quando eu falei para vocês, ó, o mercado ele veio ele, nesse candlezinho aqui, ó, que foi o primeiro, né? Ele deixou a mínima, a máxima, aí ele veio buscar os 50, beleza. Aí eu tinha falado o quê? Ele tem a probabilidade de um alvo aí deixar um novo 50. Deixou, né? Ele veio no 50 aqui embaixo, não conseguiu ter força para subir, ele só veio até esse 50 aqui, dessa mínima e dessa máxima. Então ele fez isso aqui, ó, o mercado veio, desceu, subiu até os 50 dessa pernada e é para descer agora. Se esse próximo candle de hoje, isso eu já falei lá na quinta-feira, se o candle de segunda-feira ele não conseguir não ter força de romper isso daqui, ele vai voltar a subir, tá? Aí ele vai buscar esses topos aqui e vai embora, porque faz um tempo já que o mercado ele tem pendências lá em cima, né, de testes, pontos de testes lá em cima. Ele tem gaps lá em cima aberto, ó. Tá vendo? Ó? Ele tem dois gaps aqui. Aqui tem um e aqui tem outro. Então chega algum momento que o mercado vai começar a buscar isso daí, tá? Então o mercado não vai ficar aqui caindo, vir aqui para baixo. Ele pode, vamos supor, ele pode sim, se ele conseguir romper esse fundo aqui hoje, né? Se ele romper esse fundo aqui hoje, ele pode vir testar de novo esse fundo. Pode não conseguir romper, ou pode vir até nesses testes aqui que eu deixei marcado, que é o 96.150, 96.400, né? Pode vir até fazer esses testes, deixar um paviozão aqui, fechar aqui como um fundo duplo, aí sim ele começar a subir, sair buscando tudo, voltando tudo, entendeu? Então essa probabilidade aí para o candle de hoje, se ele ganhar esse fundo aqui, ele pode sim descer aqui, ó, são 3.000 pontos, o mercado consegue descer isso tranquilo, tá? Vim testar, por exemplo, vim aqui fazer os testes aqui embaixo aqui que precisar, ou que não faça os testes, vim aqui deixa fazer um fundo duplo aqui, aí tá se caracterizando aí esse fundo duplo, então a tendência dele seria voltar a subir, né? Seria voltar aí os topos aí, buscar os topos de novo, né? Reverter essa tendência dele aí. Já tá caindo há um bom tempo já, ó. Se a gente for ver no diário, tá bom? Então eu uso o meu gráfico diário para poder fazer algumas análises e depois eu vou reduzindo ele para os gráficos menores para achar os pontos. Em si não tem tanto ponto para ficar ali marcando várias linhas, essas coisas. É mais os 50% mesmo, né, para a gente poder focar, para a gente ver para onde que ele está querendo aí, se é para os topos ou se é para os fundos, tá? Então, ou seja, novamente, ó, o mercado ele pode vir aqui, né, fazer isso aqui, ó. Ele pode fazer isso aqui sem problema nenhum, romper esses fundos aqui, né, que não eu falei, e vir buscar aqui. Pode até fazer um teste aqui, tudo, sem problema. E, por exemplo, ficar assim, ó, fechar por aqui, ó. Vamos dar exemplo que ele fecha por aqui. O que é isso aqui? É um fundo duplo, certo? Se ele faz um fundo duplo, depois ele vai voltar a subir,
tá bom? Aí aqui, se ele vir chegar, testar aqui, fechar aqui em cima, obviamente vai deixar um pavio aqui, tá? Ou, simplesmente, ele pode vir, testar de novo aqui os 50 aqui, por aqui, né? Testar aquele 50 macro, que eu marquei pra vocês, e fazer a negação, tipo, vir pra cá assim, ó, né? Vir pra cá e fechar assim, ó. Não importa se fechar aqui, né? Tipo, negar o rompimento aqui, ó, fechar aqui pra cima. Vai ficar um pavio aqui pra baixo, né? Que já faz, ó, uma, duas, três testes que ele já fez uns 50% e não rompe. Já é o terceiro já. Ó, se eu deixar aqui, tá vendo? Ó? Um, dois, três. Já é o terceiro e não rompe. Então pode acontecer ele ir pra cima hoje, tá? São as probabilidades aí. Então deixem ele fazer os testes nos 50%. É entrar a favor, né? Com poucos contratos ali, principalmente se tiver em tendência, entra a favor dessa tendência, beleza? Então, esse seria as probabilidades aí dele para hoje, tá bom? Bom, pessoal, um forte abraço para vocês aí, boas operações, boa semana também, tá? Não esquece de deixar sua mensagem aí do que você gostaria que eu postasse aqui para vocês. Se você tá gostando ou não dos vídeos, tá bom? Se tá lhe ajudando, tá? Referente a você fazer algumas leituras aí, tá? Diárias, né? Para ter aí uma maior probabilidade de acertos. Por que eu falo assim, análises diárias? Porque se você tem uma visão do que o mercado pode fazer no dia, então meio que você define meio que a tendência que ele vai seguir. Então você vai operar sempre a favor da tendência. Ao contrário de quando você abre o seu computador, não sabe o que o mercado está fazendo, deixa seu gráfico assim, ó. Você é aquele cara que trabalha com o gráfico aqui, você não sabe o que ele está fazendo, você está vendo só isso aqui. Mas e a tendência que ele está, né, no geral, a macro dele, entendeu? Então é por isso que é importante. Então, quando a gente faz essa leitura do gráfico diário, até que seja de uma hora também, de 60 minutos, você consegue ter uma visão maior das tendências do mercado. Então, você vai sempre a favor da tendência, que a probabilidade de você ter os gains é muito maior. Aumenta muito mais, né, os seus gains. Tá bom? Então, por isso que eu gosto de fazer muita análise diária, que eu consigo saber qual que é o movimento principal que o mercado está fazendo e eu foco mais naquele tipo de operação. Que nem, por exemplo, na quinta-feira, se eu não me engano, foi na quinta, na sexta, ou na quarta-feira, né? O mercado só caiu, só fiz operação de venda praticamente, só venda. Nem esse pedaço aqui foi só venda. Acho que se eu pegar aqui o histórico aqui de quinta, se eu fiz compra foi uma ou duas, né? Mas vamos supor, de 10, 12 operações que eu fiz na quarta-feira, 99, 98% aí foi a favor da tendência, entendeu? Então é por isso que eu gosto de fazer essa análise nos gráficos maiores e vou replicando aí nos gráficos menores para pegar. Os gráficos menores é apenas para fazer atualização, assim, deixar as marcações mais certas, mais exatas assim, tá bom? Então forte abraço aí, pessoal. Não esquece de seguir o canal aí, beleza? Valeu!